Cadê? Ué, pronto, estou gravando. Agora você tem que ver minha tela aí. Cadê minha tela? Ué, como é que eu faço para mostrar a tela desse troço aqui? O que é isso aqui? Ah, não, é isso a setinha aqui. Tá, aqui. Estão vendo aí a minha tela? Então, né? Alguém confirma isso? Tá, então tá bom. Então vamos lá. A última aula está aqui. Aqui, lembrando então lembrando aqui os resultados da aula passada, a gente chegou nessa importante. Isso aqui vai ser usado na aula de hoje, tá? A velocidade média de um elétron de Bohr no estado NQ, lembra que o Q é um vetor da primeira zona de Brillouin e o N é 1, 2, 3, da coisa se refere à banda que você está falando, né? Ele é dado, o valor médio é dado por esse gradiente da relação de dispersão, que se chama, da dependência da energia da banda com Q, né? Esse gradiente, essa é a velocidade mesmo, 1 sobre h cortado dessa coisa, ok? Isso é a velocidade média, né? Lembrando que o vetor de Bohr, né? Desculpa, o vetor de Bohr, o estado de Bohr não é um autoestado de momentum ou de velocidade, né? Porque ele não é uma onda plana, mas o valor médio da velocidade é dado por essa expressãozinha simples aqui, entendeu? A densidade de corrente no cristal se escreve dessa forma. É a carga do elétron, o volume do cristal, lá, sei lá quantos centímetros cúbicos, lá, e você soma sobre todos os estados de Bohr, NQ, que estão ocupados. Né? E essa aqui é a velocidade média. Né? Essa é a definição de densidade de corrente. Né? Carga, né? Velocidade, cada estado quântico vai ter a sua, mas enfim, essa é a velocidade, e dividido pelo volume do negócio. Isso é a densidade elétrica, a densidade de corrente elétrica que está fluindo ali no cristal. Tá bom? E esse importante resultado também de que a banda totalmente preenchida tem sempre corrente nula. E lá, na aula passada, eu argumentei que isso aí vale mesmo para campo aplicado, você vai entender na aula de hoje por quê. Tá? Mesmo que quando você aplica um campo elétrico, né, as bandas ocupadas, totalmente ocupadas, não geram corrente elétrica. Só as bandas semi-preenchidas geram corrente elétrica. É exatamente isso, por isso que os isolantes, né, os materiais isolantes, eles têm sempre que ter um gap de energia. Né? Quando eles têm um gap, bem na energia de Fermi, naturalmente, né? Aí tem que ter um bando de bandas preenchidas e um bando de bandas vazias. Banda vazia, obviamente, não produz corrente nenhuma. Né? E as bandas cheias, isso era um mistério até você resolver a teoria resolver a história resolver a equação de Schrödinger e tal e coisa. O Sommerfeld, por exemplo, não sabia disso, né? Aquelas bandas cheias não contribuem de jeito nenhum para a corrente, entende? Não tem nada a ver com colisão de elétron em íon, nem coisa nenhuma, como a turma no início do século pensava, não tem nada a ver com isso. É porque as bandas estão totalmente preenchidas e aí elas são inertes com relação a campos elétricos. Né? Como a gente vai verificar. Então, vamos lá, elétrons e buracos. Do que se trata? Então, a corrente em qualquer banda, ela pode ser escrita de duas maneiras equivalentes. Aqui está, eu já vi que eu não fiz animação aqui nesse. Não, fiz algumas animações aqui, não fiz. Bom, enfim, a corrente em qualquer banda pode ser escrita de duas maneiras equivalentes. Como? Aqui uma zona de Brillouin, né? Então imagina que aqui esses estados estão ocupados e esses estados em volta, obviamente, estão vazios, né? Explorando o fato de que a corrente levando em conta todos os estados da banda tem que ser zero, né? Isso me leva a concluir que a soma, observe o que está escrito aqui, a soma da corrente, a expressão da corrente devido aos estados ocupados, né, que se escreveria dessa forma, e a corrente que não existe de fato, né? Devido aos estados vazios, essa aqui é a soma total, seria a corrente total da banda inteira. Isso é zero, pelo que a gente viu na aula passada, né? Isso aqui que é a corrente física, essa coisa que está aqui, né? Essa que é a corrente física. Isso aqui não existe, porque não tem elétron nenhum ali. Mas a soma dessa expressão com essa expressão tem que dar zero. Isso faz com que você tenha agora duas versões alternativas para a corrente na banda. É essa versão, que é a versão natural, digamos assim, né? É a carga do elétron, o volume, os estados ocupados na banda e tal e coisa. E agora acontece que essa soma é igual ao negativo dessa. Entende? Você pode exprimir a corrente eletrônica também usando o negativo dessa expressão que está aqui, aí troca o sinal ali, por isso que está destacado ali, né? E você soma só sobre os estados vazios. A gente chama isso de corrente de elétrons, isso aqui corrente de buracos, mas, no entanto, é a mesma corrente que está sendo expressa. Tá? É a corrente na banda N.
que tem duas versões alternativas. Uma que envolve a soma sobre os estados ocupados, seria essa piscina de elétrons aqui verde, e outra que envolve a soma sobre os estados vazios. Tá? Os comentários sobre essas duas versões da mesma coisa é que as duas expressões são formas equivalentes para exprimir a corrente elétrica que é transportada por elétrons. Tá? Corrente elétrica é elétron mesmo. É elétron que fisicamente é a coisa que se move, que responde a campos elétricos e tal coisa. São duas versões equivalentes, uma envolvendo uma soma sobre estados ocupados na banda e outra envolvendo uma soma sobre os estados vazios. Tá? E aí, curiosamente, a soma sobre os estados vazios, você tem que trocar o sinal da carga do elétron, como se fosse uma coisa de carga positiva, mas é simplesmente uma expressão, né? Você trocou ocupado por vazio, aí você troca o sinal de menos para mais. É isso que acontece, mas as duas somas são absolutamente iguais. Tá? Então, dá exatamente o mesmo resultado em qualquer circunstância. Tá? A segunda expressão, essa que está aqui, ela é particularmente útil quando você tem bandas quase cheias, que é o que a gente vai explorar agora mais adiante, que existem certas situações onde você encontra semicondutores, onde eles têm certas bandas, que se chama, na verdade, a banda de energia mais alta, a banda de energia mais baixa, a banda de valência, que por razões que já vão ficar claras daqui a pouco, elas ficam quase cheias, mas não ficam totalmente cheias. Né? E aí, nessa circunstância, como tem uns pouquinhos estados vazios lá naquela banda, é mais fácil você usar isso, porque o conjunto de caras que você vai somar aqui é bem menor, entende? Você vai estar calculando a corrente naquela banda inteira, entende? Só que você vai calcular isso focando apenas nos estados vazios, tá bom? Mas é a mesma coisa, tá? As duas expressões significam a mesma coisa fisicamente. Agora vamos ver qual é o efeito de uma força uniforme nos estados de Bloch, a chamada dinâmica do espaço recíproco. Lembrando aqui a aula 4 do gás de Fermi. Esse slide aqui eu tirei lá daquela aula 4, só para você, caso você já tenha esquecido, o que acontece quando um elétron livre, uma onda plana, portanto, é submetido a uma força constante. Essa é a pergunta que a gente fez lá naquela aula. Como uma força espacialmente uniforme afeta os estados quânticos E daí KR, que são os autoestados do elétron livre? Aí a resposta que a gente encontrou naquela ocasião é que o vetor de onda K muda no tempo conforme essa equação que está aqui. Ele aumenta, o vetor K evolui linearmente no tempo, cresce linearmente no tempo. Tá? Aí tem esse desenhozinho aqui, ó. Então, o que está sendo mostrado aqui? Está sendo mostrado o espaço K, né, Kx e Ky, e aqui tem um vetor de onda K em particular. A gradação de cor que está aqui é como se essas curvas aqui fossem as curvas de energia, as curvas de nível da energia do elétron livre. A energia do elétron livre é H2, K2 sobre 2m. Né? Então, à medida que o vetor K, que o K cresce radialmente da origem, a energia cresce. Então, por isso que eu desenhei essa gradação aqui, para dar a impressão de que a energia está crescendo quando você se afasta. Mas o ponto eu quero saber o que é esse vetor K, o que vai acontecer com esse vetor K, que representa um estado quântico E na IKR, né? É o K de um estado quântico E na IKR. O que vai acontecer com esse K quando você aplica uma força naquele sopão lá de elétrons, dos elétrons livres? Vai acontecer isso? Ele vai andar com velocidade constante, né? Evoluir com uma taxa constante ao longo dessa direção, que é a direção paralela ao F. Né? É isso que essa equação aqui diz. Né? O K vai sair daqui, vai vir para cá, depois vai vir para cá, vai vir para cá, evoluindo com velocidade constante, no movimento uniforme. Tá? E esse é o vetor K que você vai estar imaginando ali naquele ponto. Então, é dessa forma que o estado quântico vai ser modificado. Né? E observe que a energia do estado E na IKR cresce por conta da ação da força, né? Porque o vetor de onda K fica cada vez mais vai avançando aqui nessa direção, né? Então a energia, o elétron continua livre, né? Apesar da força F ali, a expressão E na IKR continua representando um elétron livre, né? Então a energia cinética do elétron, H2, K2, K2M, vai crescendo por conta da aplicação da força F. Essa é a versão quântica de um elétron uniformemente acelerado. Essa que é a versão quântica do negócio. Tá? Ok, agora vamos fazer a mesma coisa para o elétron de Bloch. O elétron de Bloch sob força constante. O argumento que eu vou fazer aqui é igual do que tem no Kittel. Vai ser um argumento unidimensional. Eu vou precisar dessa expressãozinha aqui da velocidade média do elétron de Bloch em uma dimensão aqui, por isso que não tem gradiente aqui, eu escrevi dE, dQ. Tá? Então está aqui, a energia do elétron, N de Q, né, ele mora numa banda, né, um elétron de Bloch, se altera dessa forma. Olha o que eu escrevi, que diabos eu escrevi aqui? O que eu escrevi aqui foi o trabalho da força F, né, ele está sob a ação de uma força, né? Essa coisa que eu escrevi, V,
vezes dt é o deslocamento médio, né? Porque a velocidade do bicho é média, mas enfim, é o deslocamento. F vezes ΔX é o trabalho que a força fez. E isso vai ser adicionada à energia de Bloch. Agora ele vai ter uma outra energia de Bloch por conta da aplicação da força. Entendeu? Essa que é a lógica do negócio. Agora eu vou obter uma outra expressão para esse mesmo crescimento da energia. Bom, então aqui o desenho, né? Então está aqui um caso unidimensional, uma única banda aí, né? O estado estava aqui, né? E aí, por conta da aplicação da força, ele aumentou de energia. Note que ele pode abaixar de energia também, mas enfim, ele alterou a energia ΔE. É isso que significa esse ΔE que está aqui. Tá? É o quanto a energia dele se alterou por conta da aplicação da força. A magnitude dessa subida que está aqui é proporcional à força que se aplicou, entende? E é proporcional também, bom, enfim, é proporcional ao tempo durante o qual a força agiu e tal coisa, né? Agora, a alteração no correspondente do vetor de onda. Usando simplesmente a regra da cadeia, né, a alteração no valor da energia EN de Q é a derivada dN de Q vezes a alteração do Q. Se você quiser visualmente ver o que eu estou falando aqui, é isso aqui. O DE aqui corresponde a esse DQ que está aqui, tá bom? Acontece que essa expressão aqui e essa expressão aqui então, são iguais. Bom, desculpe. Agora deixa eu usar ali a expressão da velocidade média para reconhecer, ó, dN, dq é h cortado vezes a velocidade média. Tá? Então, eu posso fazer essa troca que está aqui. Então, essas duas coisas em amarelo são iguais. Né? As duas são as expressões da alteração da energia. Né? Igualando essas duas expressões, você chega nisso. A velocidade média cancela, né? E aí você conclui que a alteração do vetor de onda, h cortado vezes a alteração do vetor de onda, está vendo aqui? Ó, h cortado vezes ΔQ tem que ser igual a F vezes ΔT. Né? Isso aí é o que, vetorialmente, você escreveria dessa forma que está aqui. H cortado vezes a taxa de variação do vetor de onda é igual a F. Portanto, igual ao elétron livre. Né? O elétron livre tem exatamente essa equação que está aqui. Tá? Lembra aqui, isso que eu quero dizer, né? Voltando aqui, é meio chato fazer isso aqui, mas enfim, aqui a equação do elétron livre é idêntica. Tá? A gente concluiu que o elétron de Bloch obedece exatamente a mesma dinâmica no espaço K. Né? O vetor de onda Q, lá no espaço K, eu sei que tem a zona de Brillouin e tal e coisa, né? Mas o vetor Q vai sair andando em linha reta com velocidade constante, dentro do espaço K, do espaço Q, né? A gente chama de... Bom, enfim. Tá. Então, aqui, agora, o entendimento de por que, então, uma banda totalmente cheia, que tem corrente nula, continua com corrente nula, mesmo quando você aplica um campo elétrico. Agora eu consigo entender isso. Está aqui o representado aqui. Ó, isso aqui é aquelas energiazinhas lá para a banda do tight binding na rede quadrada, né? Só para servir de exemplo aqui. Então, imagina que está tudo ocupado. Né? Então, essa aqui é a zona de Brillouin, né? O quadradinho central ali é a zona de Brillouin, mas eu estou usando aquele esquema de zona estendida. Né? Está tudo ocupado. Tudo ocupado. A banda está cheia. Bom, em equilíbrio, tudo bem, a corrente é zero, né? Mas por que quando aplica o campo elétrico não muda isso? Não muda isso porque esse ponto Q, que está aqui nesse ponto, sob a ação do campo elétrico, depois de intervalo de tempozinho ΔT, à medida que o campo elétrico está aplicado para cá, né? Aí a força correspondente nos elétrons é menos E vezes E, né? Essa é a força constante que os elétrons vão sentir, é para a direita, aqui no caso, né? O campo elétrico para a esquerda, a força que ele sente é para a direita. E é esse vetor preto que vai dizer como que os vetores Q, todos os vetores Q, vão evoluir no tempo. Então, esse aqui, por exemplo, depois de passar um intervalo de tempo ΔT, vai parar para cá, vai parar aqui, né? No entanto, aí pronto, então abriu um buraquinho aqui. Não abriu um buraquinho aqui nesse ponto, porque esse outro fulano aqui vai exatamente avançar da mesmo jeito e vai ocupar aquele cara, entende? Então, esse quadrado verde de estados ocupados vai uniformemente andar para a direita, e aí não altera em nada. Né? Toda a banda continua cheia o tempo todo. Em todos os instantes de tempo, a banda está cheia. Entende? A banda continua cheia. Então, o campo elétrico não afeta o fato, não altera o fato de que a banda cheia sempre vai ter corrente nula. Tá? Ela não participa do processo de condução, entendeu? De um cristal. Essa é aquela coisa que estava faltando para dar aula passada. Né? Ok, agora o efeito mais curioso aqui, o efeito de oscilações de Bloch, né? O efeito de F num estado psi-NQ particular. É a mesma coisa, né? Só que é uma força. Botei a considerar uma força aqui, né? Uma força uniforme nessa direção. Está ali o estado Q, ali, né? Como é que ele vai evoluir? Essa é a equação, né? Como é que ele vai evoluir no tempo? Assim, ao longo dessa linha aqui, que é paralela à direção da força, ele vai sair andando, vai para cá, vai igualzinho o elétron livre. Só que a energia que ele vai ter em cada momento que ele vai andar aqui no espaço Q
não é aquele paraboloide do elétron livre, é essa caixa de ovo aí do modelo Zeitgeist, né? É isso que ele vai andar numa caixa de ovo, ali, entende? Então a energia, diferentemente do elétron livre, a energia do elétron de Bohr oscila, ela não cresce indefinidamente, ela oscila, entende? É isso que se chama de oscilações de Bohr. Tá? Na prática, as colisões freiam o avanço do elétron, que a gente vai ver daqui a alguns instantes, e fazem com que essas oscilações de Bohr você não consiga ver essas oscilações de Bohr, tá? Porque, enfim, você não consegue ver essas coisas. Mas se não houvesse colisão nenhuma, se o cristal fosse perfeito e tal coisa, né? A evolução dessa coisa aqui exibiria uma oscilação de energia. E também, por conta do fato de que a velocidade do elétron depende do gradiente da energia no ponto onde ele está, a velocidade oscilaria. Né? O elétron dentro do cristal, quando você aplicasse uma força F, ele iria acelerar para a direita, acelerar, parar, e depois acelerar para a esquerda e parar, acelerar, e ficar oscilando, espacialmente ele ficar oscilando. Entende? Mas isso na prática é quase impossível de observar por conta do efeito das colisões, que fazem o que eu vou explicar daqui a alguns instantes. Aqui, o efeito das colisões. As colisões freiam o deslocamento rígido da esfera de Fermi. É um efeito idêntico ao que a gente viu no caso do elétron livre. E por conta disso, eu vou usar exatamente o mesmo slide lá que eu usei no caso do elétron livre. Elétron livre, tá? A esfera de Fermi, espaço K, né? Está em equilíbrio, né? Está centrado ali no zero, né? E aí eu vou considerar aqui esse Q aqui. Qual é o efeito da colisão sobre essa onda plana aqui, sobre esse estado quântico? Né? As colisões elásticas. Né? As inelásticas é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Então, quando esse cara aqui sofre colisões elásticas, ele só pode ir para estados aqui de mesma energia que ele, né? Ao longo desse círculo que está aqui, mas estão todos ocupados, entende? Então, esses estados aqui, dentro da esfera de Fermi, as colisões não têm papel, não fazem nada neles, porque ele não consegue ser espalhado para cá, não consegue ser espalhado para cá, porque está ocupado já, né? Então não tem nenhum papel, né? Então, todas proibidas aqui, ele é proibido, vermelho, proibido, né? Ele ser espalhado para qualquer ponto ali dentro daquela coisa que está ali. As colisões não têm efeito. Acontece que algo diferente acontece quando a força F começa a deslocar a esfera de Fermi, né? Quando ele desloca a esfera de Fermi, aí esse círculo aqui de mesma energia, esse cara aqui, coitado, continua sem poder ser espalhado. Né? Ele está tudo ocupado aqui nos estados de mesma energia que ele, estão todos ocupados. Mas esses estados aqui, por exemplo, de mais alta energia, esse círculo aqui está centrado na origem. Tá? São os círculos de mesma energia de elétron livre. Né? Agora, esse cara que está aqui, ele não pode ser espalhado para essa turma que está aqui, que está tudo ocupado. No entanto, ele consegue ser espalhado para essas ondas planas aqui, que tem o sentido contrário. Entende? Ele consegue ser espalhado para trás. Né? É isso que acontece. Quando você aplica uma força para a direita, começa a abrir espaço para as colisões que empurram o elétron para trás da força agirem, entendeu? Coisa que não acontece quando não tem força. Entendeu? Essa que é a coisa. O deslocamento para a direita da esfera de Fermi libera espaço para os elétrons serem espalhados no sentido oposto. É isso que freia o avanço da esfera de Fermi. Entendeu? Essa que é a física. Eu já tinha explicado isso, né, na quarta aula de elétrons livres. Acontece que o efeito é idêntico aqui no caso do... Bom, e aí o que acaba acontecendo? A força tentando mover com velocidade constante a esfera de Fermi para a direita e as colisões empurrando ela para a direita, né, empurrando ela para a esquerda, entram num acordo ali e acaba acontecendo que a esfera de Fermi fica rigidamente deslocada para a direita, no sentido da força, né? Mas por uma quantidade aqui que é proporcional à força e proporcional a um termo aqui que a gente chama de o tempo médio da colisão. Quando esse tempo médio de colisão é o inverso da frequência de colisão, né? Quando o tempo médio entre colisões é enorme, porque quase não tem colisão acontecendo, né? Aí a esfera de Fermi se desloca significativamente. Isso é um cristal limpinho, né? Tem pouca colisão, tem pouco defeito e tal, tem pouca colisão. Agora, um cristal todo quebrado, lá, cheio de defeitos, aí esse tal é pequenininho, né? O intervalo de tempo entre as colisões é muito pequenininho e aí ela se desloca um pouquinho. Entendeu? Essa que é a física do negócio. No estado estacionário, isso aqui é tudo da quarta aula lá de elétrons livres, né? No estado estacionário, a esfera de Fermi fica deslocada rigidamente de F tal sobre H cortado. Tá?
As colisões inelásticas fazem a mesma coisa, porém adicionam uma periferia difusa na superfície de Fermi, porque as colisões inelásticas não conservam energia, né? Então elas permitem que o elétron, o estado K, possa ser espalhado para um estado que é quase a mesma energia que ele, mas tem um mais ou menos KT ali, né? Enfim, essa que é a história. Isso aí é o que a gente viu lá naquela ocasião. Agora, no caso de elétron de Bloch, é a mesma coisa. A única diferença é que a esfera de Fermi, entre aspas, por isso que eu botei esfera aqui, entre aspas, né? No caso dos elétrons de Bloch, a esfera de Fermi não é exatamente uma esfera, né? Tem umas formas estranhas, não é uma bolinha em geral que nem a gente viu na aula passada, né? Então, aqui no nosso caso, imagina que você tem esses estados ocupados aqui, né? Bem aqui, dessa energia azul para dentro, está tudo ocupado, tá? Tem esse bolsão aqui de elétrons aí no negócio. Aí você aplicou, vamos ver o que acontece com aquele cara que está ali. Aqui, o que colisões elásticas podem fazer com aquele cara? Só poderiam espalhar ele para estados de mesma energia, que seria ao longo dessa linha marrom que está aqui, mas está tudo ocupado, né? Então, de novo, igualzinho ao argumento aqui, quando o bichinho está em equilíbrio, as colisões elásticas não conseguem fazer nada, porque todos os estados de mesma energia estão cheios, né? Não tem para onde ele ir. Agora, quando você aplica uma força, aí ele começa a deslocar a esfera de Fermi, né? Começa a tentar empurrar a esfera de Fermi com velocidade constante naquela direção, aí começam a aparecer colisões. Aqui, ó, esse estado que está aqui continua não podendo espalhar para esse cara que está aqui, porque ele está ocupado, né? Está dentro da área cinza que está aqui. Mas esses dois estados aqui agora é disponível, ele pode ser espalhado para trás. Então o argumento é igual, né? Quando a esfera de Fermi começa a tentar se deslocar na direção da força, começa a abrir espaço para colisões que empurram o elétron no sentido oposto da força. Exatamente como se fosse uma viscosidade, né? Um atrito, né? Um atrito, como se chama? Atrito proporcional à velocidade, né? Da partícula. Igualzinho. Aí entram num acordo os dois efeitos, né? A força tentando empurrar com velocidade constante a esfera de Fermi para a direita e as colisões empurrando para a esquerda. Eles entram num acordo e a esfera de Fermi acaba se deslocando de F tal sobre H cortado. Então, o argumento é idêntico ao do gás de Fermi. A única diferença é que a esfera de Fermi não é uma esfera, é um troço com a forma adequada lá da banda que você estiver estudando. Entendeu? Mas o argumento é igual. Muito bem, então tá bom. Então entendemos aí que a esfera de Fermi não sai andando pelo... Por isso que as oscilações de Bloch não conseguem ser vistas, né? Porque essa coisa que está aqui, ela chega no momento e ela para, entende? Ela não fica andando indefinidamente subindo e descendo aquela caixa de ovo, não. Ela vai para a direita e para, entendeu? Por isso que aí você não vê a oscilação de Bloch, entende? Essa que é a história. Então tá bom. Agora, os estados ocupados e desocupados, eles se deslocam com o mesmo ΔQ, dado por F tal sobre H cortado. Tá? Não há diferença nenhuma na dinâmica no espaço K entre estados ocupados e desocupados. É um troço meio evidente, assim, né? Eu posso fazer aqui com... o que acontece é isso. Imagina que isso aqui é um esquema de zona estendida, esses estados aqui estão ocupados, né? E todos eles são ocupados, são cópias da mesma coisa, né? E todos esses rosas estão vazios aqui, né? Se eu aplico uma força nesse negócio e faço os estados verde se deslocarem, eles arrastam consigo os estados vermelhos, né? É como se tudo se deslocasse na mesma hora. É que nem puxar uma toalha rendada, né? Quando você puxa a toalha rendada, vem a parte da renda, mas os buracos andam juntos, né? Isso, né? A coisa que não tem a rede vem junto. É isso que é o negócio. Então, o ΔQ se aplica tanto aos estados desocupados quanto aos estados ocupados, tá? Enfim, é um troço meio trivial, né? Mas, enfim, convém comentar isso, porque eu vou, daqui a pouco, estudar uns bolsões de buracos, né? Uns bolsões de estados desocupados dessa maneira que está aí, dizendo que, sob a ação de uma força, aquele buraquinho vazio enfim, ela se desloca do mesmo jeito que o elétron que estivesse ali, né, se deslocaria, entendeu? Mas é isso, é puxar uma toalha rendada, né? Tá aqui, só tem tecido aqui na parte verde, quando você puxa para a direita, o buraco todo rosa vem junto. Essa que é a história, tá? Então tá bom. Muito bem. Agora, semicondutores e bandas quase cheias e quase vazias. Aqui é no contexto de semicondutores, de fato, que esse conceito de buracos é útil, né? Em metais e coisa e tal, ele nem fala de buraco, porque não tem nenhuma
digamos assim, interesse prático, né? Mas em semicondutores tem. E como semicondutores é dos materiais todos, assim, os que tiveram mais impacto tecnológico, né? Então, as pessoas estudam, ou estudaram muito na década de 60, né? Semicondutores, enfim, aí essa terminologia de buracos aí ficou por conta dessa história aqui. Mas é no contexto de semicondutores que isso é útil. Por quê? O que são semicondutores? Semicondutores são isolantes, que nem aqui silício, estrutura FCC. Né? São semicondutores com gap da ordem de 1 eletronvolt. Olha aqui o silício, olha o gap do silício ali. Tá vendo? O zero, aqui, esse gap aqui é da ordem de 1,14 eletronvolts no silício. Tá? E a energia de Fermi fica bem aqui. Ó, tá? O zero ali da energia é a energia de Fermi. Todos os estados do vermelho para baixo ocupados, todos os estados do vermelho para cima vazios. Né? Tudo banda cheia. Entendeu? Por isso que ele é um isolante. Né? Se aplica um campo elétrico do silício puro, não acontece nada. Né? Porque todas as bandas são cheias, então ele não produz corrente nenhuma, ele é um isolante. Tá bom? E o arsenete de galho? A arsenete de galho é igual. Olha lá, olha onde é que fica o gap aqui do arsenete de galho, é um pouquinho maior, é 1,43 eletronvolts. E a energia de Fermi fica ali embaixo, de novo, aqui tudo banda ocupada aqui para baixo e tudo banda vazia para lá, e o bicho é um isolante. Mas o gap aqui, né, 1,43, é grande demais para você, com efeitos térmicos, você imagina, talvez esquentando o bicho, né? Aí talvez alguns estados ocupados aqui no topo aqui dessa banda aqui, essas bandas aqui daqui para baixo chamam bandas de valência, e essas bandas daqui para cima chamam bandas de condução. As bandas vazias, né, chamam bandas de condução, e as de baixo valência. Então, talvez efeitos, você podia pensar, né? Talvez efeitos térmicos poderiam levar um elétron daqui para cá. Não dá para fazer isso, porque 1,43 de eletronvolts é muita energia para você superar com energia térmica. O KT, a 300 Kelvin, é 26 milieletronvolts. É muito menor do que 1 eletronvolt. Né? Então, efeitos térmicos não conseguem popular a banda de condução. Tá? Mas tem um truque. Esse foi o truque que, na verdade, revolucionou enfim, a física de semicondutores. O truque é a dopagem. É você não trabalhar com silício, com arsenete de galho, você dopar esses caras com materiais, com átomos estranhos. É isso que é a história. O que é dopagem? Dopagem é isso aqui. É o truque para você mover energia de Fermi. Eu vou ilustrar aqui no caso do silício. Isso aqui é a rede do silício mostrada de uma maneira bem esquemática. Aqui. Estou em bando de silícios, né? E aí o que acontece é isso que você acabou de ver. Ali no desenho você tem uma banda de valência completamente cheia, a energia de Fermi bem no topo da banda de valência, 1 eletronvolt e a banda de condução totalmente vazia. Tá bom? Aí o que a turma faz? E essa distância energética que está aqui é muito grande para efeitos térmicos conseguirem botar elétron lá em cima. Aí o que a turma faz? Olha, chamando a atenção aqui para a configuração do silício. Né? O silício é neônio, né? Um gás nobre, e tem 3s2, 3p2, quer dizer, tem 4 elétrons de valência. Né? 4 elétrons de valência. O que a turma faz? A turma dopa com, por exemplo, fósforo. Né? O que significa dopar? Significa salpicar. É que nem pegar aqui um saleirozinho e jogar lá uns fósforos ali dentro do silício. Aí o que acontece é que o fósforo substitui, é um defeito, substitui alguns silícios, mas o ponto do fósforo, olha a valência do fósforo, o fósforo fica na coluna 5. Né? Ele é 3s2, 3p5. Então ele tem um elétron a mais que o silício. Entendeu? Aí meio que fica sobrando um elétron. Cada fósforo introduz um elétron extra ali na rede do silício. Entende? O efeito do ponto de vista da energia de Fermi é fazer com que a energia de Fermi se desloque lá para cima da banda de condução. Né? A banda de valência continua cheia, que é do silício, né? Mas só que aqueles elétronzinhos extra lá do que o fósforo trouxe, né? Acabam, na verdade, eles ficam aqui exatamente aqui em cima da energia de Fermi, né? Mas só que essa distância entre a energia de Fermi e a banda de condução é bem pequenininha, da ordem de 1000 eletronvolts, da ordem de KT, entende? Então, efeitos térmicos conseguem superar esse degrauzinho pequenininho aqui, coisa que eles não conseguem. Esse degrauzão aqui é muito grande. Né? Mas quando você bota o fósforo lá, os níveis do fósforo ficam aqui em cima, os elétronzinhos do fósforo ficam assim, e qualquer temperaturazinha já consegue botar os elétrons para a banda de condução do silício. E aí o silício, magicamente, se torna um condutor. Entendeu? Esse que é o truque. E mais, tem um ponto interessante ainda, que é que a condutividade, que é a quantidade de elétrons aqui em cima, é alterada com a temperatura. Entendeu? Coisa que no metal, que nem cobre, ouro e tal, você não faz isso, né?
Você não consegue fazer isso. Esse aqui é um material extremamente versátil, porque você controla, né, a quantidade de elétrons ali dentro, primeiro, botando mais ou menos fósforo. Né? Se você botar mais fósforo, você vai ter mais elétrons ali em cima. Né? A condutividade vai ser maior. E se você esquentar a amostra, a condutividade aumenta, que é exatamente o comportamento contrário de metais. Né? Lembra que quando você aumenta a temperatura do metal, o tempo de colisão lá diminui, né? E a condutividade cai, que ele fica esbarrando em mais fônons e tal coisa. Né? Semicondutores têm exatamente o comportamento contrário, né? E que tem interesse tecnológico essa coisa. Entende? É isso. Isso se chama, esse tipo de dopagem com um átomo que tem um elétron a mais do que o hospedeiro, no caso do silício, se chama dopar tipo N, N de negativo, né? Porque exatamente ele produz esse efeito aqui, né? de botar elétrons ali na banda de condução. E tem o efeito reverso também, você pode trocar, botar em vez de silício, botar um boro. Aí o boro fica na coluna 3, né? Ele tem valência 3, né? Então ele é como se fosse um silício faltando um elétron. Né? É como se fosse um silício com um elétron faltante. E aí o que acaba acontecendo na prática é que a energia de Fermi se sobe um pouquinho, né, em relação ao topo da banda de valência do silício, ela sobe um pouquinho, é aqui que ficam os níveis de energia do boro, digamos assim, né? E aí essa diferença de energia também é muito pequenininha, da ordem de kT, e isso faz, isso faz com que os estados eletrônicos aqui da banda de valência, no topo da banda de valência do silício, consigam, por efeitos térmicos, serem esvaziados. Por onde é que foram esses elétrons aqui do silício? Eles foram exatamente aqui, né, ficam sentados ali em cima do boro. É isso que eles ficam fazendo. Eles saem da banda de valência e ficam presos, digamos assim, no boro. Entende? O boro atua como se fosse enfim, ele atua como se fosse um aprisionador ali some os elétrons de valência, enfim, é isso que acaba acontecendo, né? E aí o efeito prático é isso. O que você tem agora? Você tem o silício com uma banda de condução continua vazia, né? Mas a banda de valência contém uns espaçozinhos ali em cima. A banda de valência já não está mais totalmente cheia, né? Então vai conduzir eletricidade, tá? Vai conduzir eletricidade para uma banda de valência quase cheia, nesse caso, e para uma banda de condução quase vazia, nesse caso que está aqui. Esse tipo de dopagem se chama do tipo P, por P de positivo, né? Porque esses buracos aqui acabam se comportando como se fossem, em algumas situações, eles acabam se comportando como se fossem elétrons de carga positiva, entendeu? Então tá aí, esse é o caso, a razão pela qual bandas quase vazias ou quase cheias são de relevância na física de semicondutores, entendeu? E o conceito de buracos, no caso desse caso que está aqui, se torna importante. Tá? Essa é a história. Ok, então tá bom. Então, bandas quase cheias e quase vazias. Esse desenho aí que eu acabei de fazer para o caso do fósforo, né, dopando o silício, dopagem tipo N, né, no espaço aqui, fazendo um desenhozinho para ilustrar aqui, corresponde a essa situação. A banda de condução, né, corresponderia, na nossa versão aqui de zona de Brillouin, aqui, corresponderia a um pouquinhos estados ocupados ali, né, e o bando de estado vazio. É uma banda quase vazia, né? Mini bolsão de elétrons no fundo da banda de condução, né? No fundo da banda de condução. E esse desenho que está aqui, esquemático que está aqui, corresponderia a esse caso aqui. A banda de valência está quase toda cheia, né? Mas no topo lembra que esse canto aqui da zona de Brillouin são os estados de mais alta energia, né? É daqui que saem esses elétrons que ficam desocupados ali, tá vendo? Que está indicado ali qualitativamente com a coisinha branca, né? No espaço Q, eles moram, pelo menos no caso dessa rede quadrada, dessa banda que eu estou desenhando, né? Obviamente, no caso do silício e tal coisa, e ele num ponto específico lá da zona de Brillouin da rede FCC, mas aqui é só o esquemazinho, né? Então você tem um mini bolsão de buracos no topo da banda de valência. Lembra que esses 4 bolsões aqui não são 4 bolsões independentes, né? Porque esse cara aqui, se transladado por um G, fica aqui, esse aqui, se transladado por um G, fica ali em cima, né? Isso é um único bolsão. É um mini bolsão de elétrons, de buracos no topo da banda de valência. O bolsão de elétrons fica no fundo da banda e o bolsão de buracos, que nem fosse bolha, né? Bolha vai para cima, né? Os buracos ficam no topo da banda de valência, tá bom? Então, tá bom. Agora, o conceito de tensor de massa, que é importante, né, para esse tipo de situação. Próximo do máximo ou mínimo da banda,
né? Você pode fazer... Isso é uma função, o E é uma função de QX, QY, QZ, né? E próximo do máximo e do mínimo, você pode fazer uma série de Taylor. Né? A série de Taylor de uma função de 3 variáveis se escreve dessa forma que está aqui. É a energia no mínimo ou no máximo, Q0 é o ponto lá onde a função tem o mínimo ou o máximo. E não tem o termo linear aqui, porque supostamente o troço é um mínimo ou um máximo, então o gradiente é zero. Né? E isso aqui é a matriz hessiana, a gente já viu essas coisas. Né? É a matriz hessiana calculada no mínimo ou no máximo, e QI, QJ é o deslocamento. Na verdade, aqui está escrito errado. Né? Isso aqui é a distância do Q até o Q0. Né? Então está escrito errado aqui. Eu tinha que ter escrito aqui. Deixa eu escrever certo aqui para depois corrigir aqui. O que tinha que estar escrito aqui é isso aqui. Ó. Ups, cadê a minha canetinha aqui? Ué, deixa eu espetar esse troço aqui pelo minutinho. Ups, cadê? Aqui. Não, assim não, José. Aqui, corrigindo aqui. Então, esse Q aqui tinha que estar escrito aqui Q0 menos Q componente I. E ali tinha que estar escrito aqui, tinha que estar escrito Q0 menos Q componente J. É a distância do mínimo que aparece ali. Tá? Ok, tudo bem. Então, isso aí se escreve... Isso aqui também está errado, né? Isso aí se escreve dessa forma aqui. Essa é a matriz que se introduz aqui. Você escreve essa matriz hessiana, você introduz essa matriz, você introduz uma matriz que se chama de M a menos 1, né? É uma matriz 3x3, né? Que está diretamente relacionada à matriz hessiana no máximo ou no mínimo. Essa aí que se chama a massa, o tensor massa... Se chama tensor, né? Mas não é uma matriz, né? É o tensor massa efetiva, o inverso do tensor massa efetiva. É esse cara que está aqui. A definição, portanto, a relação dele com a hessiana é óbvia. Né? O H, você tem que botar, você bota o H2 aqui, exatamente para essa coisa ficar com a cara do elétron livre. Né? H2, está vendo ali? Q2 ali, sobre 2M. Né? Só que o M não é um número, o M aí é uma matriz, tá? É um tensor. Tá certo? É assim que você define. O tensor massa efetiva é definido exatamente dessa forma em termos da matriz hessiana no máximo ou no mínimo da banda. Né? Ilustrando aqui o caso aqui. Imagina que você tivesse aqui uma energia bem trivial aqui, que não pode corresponder a uma banda, mas enfim, Qx ao quadrado mais 3Qy ao quadrado. Né? Isso aqui seriam as curvas de nível ali próximo do mínimo. Né? A matriz hessiana, a matriz hessiana seria 2006. Então a matriz M seria, escrevi errado, né? A matriz M seria 1 sobre H2 da matriz hessiana. Tá? A matriz M aqui está escrito errado, desculpe, eu escrevi bobagem aqui. Isso aqui é a matriz hessiana. Tá? A matriz hessiana, então tira essa coisa aqui. A matriz hessiana, a matriz das derivadas segundas é isso aqui, 2006, que corresponde ao inverso da matriz M. Tá? E, enfim, aí você pode ter uma situação não isotrópica, que nem essa aqui. Eu fiz esse exemplo exatamente para mostrar que isso às vezes acontece, e acontece com muita frequência. Próximo do mínimo, a banda não é isotrópica. Né? A direção X é diferente, ela é mais achatada na direção Y do que na direção X, entende? Bom, enfim, esse número que está aqui, ele é positivo se você estiver no mínimo e ele é negativo se você estiver no máximo. Tá? A energia diminui em relação ao máximo, por isso que tem que ser negativo, né? E a energia aumenta em relação à matriz. Aqui revela essa propriedade. A matriz hessiana, a gente diz que ela é positiva definida no mínimo e ela é negativa definida no máximo. Tá? Então, esse produto escalar aqui da matriz entre dois vetores iguais é sempre positiva quando você estiver tratando de um mínimo, estiver fazendo uma expansão em torno de um mínimo, e é sempre negativa quando você estiver fazendo a expansão em torno de um máximo. Tá? No caso isotrópico, no caso que não é esse desenho que está aqui, né, mas no caso isotrópico, o inverso do tensor da massa, na verdade, ele é proporcional à identidade. E aí a gente chama o valor, ele tem que ter dimensão de 1 sobre massa, né? E ele vale mais ou menos, mais se você estiver falando de um mínimo e menos se você estiver falando de um máximo, a massa efetiva do seu sistema. Você escreve M estrela para não achar que isso aqui é a massa do elétron. Tá? E aí a energia fica, nesse caso, dessa forma. E0 mais ou menos H2Q2 sobre 2M. Tá? M estrela. Tá? Mais se você estiver falando de um mínimo, menos se você estiver falando de um máximo. E essa M estrela se chama massa efetiva do mínimo da banda ou do máximo da banda. Tá? Ok. Agora, o efeito do campo... Vou usar isso daqui a pouco. Tá? O efeito de um campo elétrico uniforme nos estados de Bloch. Tá? Já vimos o efeito de uma força constante no estado de Bloch. Então, agora eu vou considerar o que simplifica quando você está considerando o extremo de uma banda.
né? Aí você introduz a massa efetiva e tal coisa, as coisas ficam um pouquinho mais simples. Observe. Aqui. Está lá um mínimozinho, olha lá, um pocket, um bolsãozinho pequenininho ali de elétrons, você aplicou um campo elétrico, né? Aplicou um campo elétrico, o deslocamento do bicho vai ser para a esquerda, né? Porque a força que ele sente é para a esquerda, é menos E vezes Z, né? Então, o bolsãozinho ali se desloca para a esquerda e para, por conta da colisão, e estaciona ali naquela posição que eu estou indicando. É menos E vezes Z vezes tal vezes H cortado. Tá certo? Muito bem. Agora eu tenho eu quero saber qual é a corrente, que a corrente eletrônica, a corrente elétrica que esse deslocamento vai produzir. Aqui, nessa situação que está aqui, essa coisa não tem corrente elétrica nenhuma, né? Porque ele tá simetricamente colocado em termos de Q igual a zero, se você somar todas as velocidades ali, dá zero. Né? Mas depois que ele se desloca, sim, ele vai ter uma corrente. Como é que eu encontro essa corrente? Você tem aquelas duas expressões que a gente viu aí no segundo slide para escrever a corrente. Ou escrever usando os estados ocupados ou os estados vazios. Mas, obviamente, nessa situação, como se só tem uma meia dúzia ali de estados ocupados, aí essa versão aqui deve ser a mais interessante de usar. Né? Então, vou usar essa versão que está aqui. Então, está aqui, reproduzida. Então, vou somar sobre os estados verdes ali, sobre os estados verdes aqui, né? nessa bolinha que está aqui, não na original. Né? Essa é a coisa que está aqui. Como são tão poucos caras ali, a região é tão pequenininha, eu vou fazer uma aproximação de simplesmente considerar o número de elétrons correspondente àquela areazinha verde que está ali e a velocidade, né, 1 sobre h cortado o gradiente, calculado no ΔQ. Né? É uma aproximação. Todo mundo aqui nessa bolinha verde, como ela é tão pequenininha, tem praticamente a mesma velocidade. Né? Então, eu vou fazer essa aproximação ali, de calcular, multiplicar por NE, né, mas de calcular a energia, a velocidade associada àquele deslocamento ΔQ. Aí, a gente lembrando aí o resultado de alguns instantes atrás, né, quando você faz a aproximação quadrática próximo do mínimo, a energia fica essa forma quadrática, isso se chama uma forma quadrática. Né? Isso implica que o gradiente da energia tem essa forma, H2, M a menos 1, o tensor massa, né, produto escalar com Q. Né? E é isso que eu vou usar. Né? Porque esse delta aqui é tão pequenininho, né, que eu estou próximo da origem. Né? Então, eu posso usar essa coisa que está aí, a expressão fica assim. Isso aí fica assim, trocando esse gradiente de energia ali por essa expressão que está aqui, eu encontro essa coisa que está aqui. Né? O H2 ali, está vendo o H2? Com esse H aqui embaixo vira um H somente. Né? E o M a menos 1Q vira M a menos 1 ΔQ. É isso que acontece. Tá? É isso que acontece. Agora, o ΔQ é isso aqui, né? Olha o ΔQ ali no caso ali. O ΔQ, o deslocamento que a esfera de Fermi sofreu é aquilo ali, é proporcional ao campo elétrico, daquela forma que está ali. Agora, finalmente, eu tenho uma relação entre a corrente e o campo elétrico. Né? Eu tenho uma expressão para condutividade. Né? Olha a expressão. Essa que é a expressão que está aí. A densidade... desculpe, eu não expliquei. Né? Esse Nzinho E aqui é o número de elétrons sobre o volume, é a densidade de elétrons que está presente aqui nessa banda. Né? A densidade de elétrons, E2, tempo de colisão, e o tensor massa efetiva, a menos 1, produto escalar com E. Né? Compara isso com a expressão lá do gás de Fermi. É quase igual, tá vendo? Ó, NE e o N. Né? Aqui a densidade de elétrons, aqui a densidade de elétrons naquele buraco, naquele bolsãozinho de elétrons. Né? E2 ali, o tempo de colisão, só que a massa, essa massa do elétron mesmo, né? 9 vezes 10 a menos 31 quilogramas e tal coisa. Isso aqui não. Isso aqui é o tensor massa efetiva no mínimo da banda. Esse que é o efeito, exatamente esse efeito aqui é o efeito do cristal, entende? Produto escalar com E. Então, a primeira coisa importante é que num cristal, o J pode não necessariamente apontar ao longo do campo elétrico. Isso no monocristal, né? no cristal puro. Né? Na prática, isso nunca acontece. O fio de cobre aí desses aparelhos eletrodomésticos aí, eles não são um cristal de cobre. Né? Eles são um bando de grãozinhos de cristal de cobre, cada um apontando numa direção, né? Orientado de um jeito. Então, no final da história, numa amostra policristalina, o J é, sim, na direção do E. Né? E a média desse M a menos 1 você representa como se fosse a massa efetiva, né, M estrela, dessa forma, e essa expressão é idêntica a essa expressão. Apenas essa massa Mzinha pode ser bem diferente da massa do elétron. Tá? É isso que acaba acontecendo. A expressão é igualzinha, só que a densidade eletrônica é a densidade eletrônica naquela banda, que pode ser muito pequenininha, no caso do semicondutor, né, porque você não conseguiu, você botou lá poucos átomos de fósforo, né, então você não conseguiu povoar muito ali a banda de condução, tem uma meia dúzia de elétrons só, então esse NE vai ser pequenininho. Né? E essa massa aqui é a massa associada à banda de condução do silício,
que não necessariamente é a curvatura associada à curvatura, a matriz hessiana da banda de condução do silício, que não necessariamente tem a ver com a massa do elétron, né? Já vou mostrar alguns valores típicos aí. Essa massa aqui geralmente é bem menor do que a massa do elétron, umas 100 vezes menor, tá? Do que a massa do elétron. Tá? Bom, e agora a mesma coisa para um mini bolsão de buracos, né? Então está aqui tudo ocupado. Isso aqui é como se fosse o silício, né, dopado positivamente, né? Então aquele cantinho ali está vazio, né? Eu agrupei esses caras aqui, né? Eu agrupei ali naquele canto ali da zona de brilho. Ali tem um estado vazio ali, o resto tudo está ocupado aqui, né? E aí, como a gente já viu, né, o buraco na zona de Brillouin se desloca do mesmo jeito que os elétrons, né? Então, essa região verde aqui se desloca para a direita e carrega com ele o buraco, né? Aquela coisa que eu falei da toalha de renda, lá você puxa a toalha de renda, vem a parte verde junto com a parte vermelha, né? Ela se desloca para a direita dessa forma que está aqui, né? Dessa forma que está aqui, contra o campo elétrico, né? Agora, vamos calcular a corrente. Agora, é mais conveniente, como a área desocupada é a minoria, então eu vou preferir usar dessas duas expressões aqui, eu vou preferir usar essa expressão aqui para calcular a corrente. As duas são idênticas, mas isso aqui vai se tornar um serviço bem mais simples, né? Então está aqui, a soma sobre os estados vazios, você tem aquele mais E ali dentro, né? E dessa coisa que está aqui. Agora vamos prosseguir aqui, né? Isso aí vai ser aproximado, de novo, como essa soma que está sendo feita é sobre essa esferazinha que está ali, não sobre essa que está aqui, né? Sobre essa que está aqui, né? Aquela que está ali já deslocada, né? Como é uma regiãozinha tão pequenininha, então vamos fazer a aproximação de simplesmente contar quantos estados desocupados tem ali e multiplicar, né? O NB é o número de buracos, o número de estados desocupados dentro daquele disquinho vermelho, né? E calcular o valor da velocidade naquele ponto QZ. Q0 seria esse ponto que está aqui, né? Q0 mais ΔQ, né? Calcular o valor ali do Q. Todos eles ali mais ou menos têm o mesmo gradiente, né? Então eu multiplico o NB pelo gradiente do centro, digamos assim, da esferinha, né? Essa que é a história. Pronto, agora o truque é o mesmo. Eu vou usar aquela expansão lá que a gente viu agora há pouco, né? Eu vou expandir agora, usar a série de Taylor da banda no máximo, né? E aí o gradiente do E ali fica escrito dessa forma que está aqui, igualzinho, né? Isso aqui fica escrito dessa forma. Mais E vezes a densidade NB, Nzinho B é o número de buracos, o número de estados vazios dividido por V, né? A densidade de buracos que se fala, né? H cortado, isso aqui é o tensor massa efetiva do máximo da banda, né? No slide anterior era no mínimo da banda, isso aí é no máximo da banda, né? É uma matriz negativa definida, hein? Isso vai ser importante. Isso aqui vezes o ΔQ, que é esse ΔQ que está ali. Agora eu troco o ΔQ pelo que ele é e encontrei uma expressão para condutividade, né? Para corrente elétrica nessa banda quase cheia, né? Tem menos aqui, né? Tem um menos aqui, porque tem um menos aqui e um mais ali, né? Tem um menos, densidade de buracos, E2 tal, M é menos 1, não sei o quê. Aí você então a corrente é no sentido oposto? Não, a corrente é no mesmo sentido, porque o sinal menos que você está vendo aqui, que realmente chama atenção em relação ao resultado anterior, ele é compensado pelo fato da matriz ser negativa definida. Então, essa matriz que está aí, por exemplo, os termos da diagonal dela, por exemplo, são negativos, né? É isso que acontece. Então, o sinal menos extra que apareceu aqui compensa com esse aqui. No final da história, numa amostra policristalina, a expressão é idêntica. Entendeu? Não faz diferença. Tá? Essa massa, esse tensor aqui, ou essa massa efetiva, ela é negativa no topo da banda. Isso compensa o sinal menos que você obteve ali. Entendeu? E no final das histórias é a mesma coisa. O J está na direção do E, entende? O campo elétrico não revela se a banda está quase cheia ou quase vazia, entendeu? Essa expressão que está aqui, no slide anterior, qual era a diferença? A diferença é só isso aqui, essa coisa que está aqui, aparecia a densidade de... desculpa, aqui está errado, né? Isso aqui é NB, né? Tinha que estar corrigido. Aqui tinha lá aparecido no slide anterior, era a densidade de elétrons. Aqui é a densidade de buracos. E essa massa efetiva é a massa efetiva de buracos, né? No slide anterior, a massa efetiva era a massa efetiva do topo, do fundo da banda de condução. Aqui é a massa efetiva do topo da banda de valência, entendeu? É isso. Muito bem. Então, o campo elétrico não consegue revelar se a banda está quase cheia ou quase vazia. Você podia imaginar assim, imagina, eu tenho um semicondutor dopado tipo P. Aí eu aplico o campo elétrico e a corrente vai num sentido. Aí você pega um semicondutor dopado tipo N,
que é esse caso aqui, desse slide aqui, aplica o campo elétrico, ele vai na mesma direção, a corrente vai na mesma direção. Você não consegue, a corrente não muda de sinal, nem coisa nenhuma, só pelo fato de que ela está sendo transportada por buracos, não. Tá? Ela é no mesmo sentido do... Minutinho aqui. Minha filha está indo no dentista. Ok. Então tá bom. Então é isso. O campo elétrico uniforme não revela se a banda está quase cheia ou quase vazia. Muito bem. Aqui alguns exemplos de massa efetiva. Isso é tirado lá do Kittel. Aqui alguns tipos de semicondutores. Olha o acidente de galho que a gente acabou de falar, né? Olha o valor da massa efetiva para ele. Então, a situação é essa que está aqui. Né? Isso aqui é um diagrama simplificado. Isso aqui representaria a banda de condução. Isso aqui se representaria a banda de valência. Né? Muito frequentemente você tem duas bandas que se tocam num ponto. Né? Então, essa banda que está aqui de valência, que é mais digamos assim, horizontal, a derivada segunda dela é menor. Né? Isso dá origem, como é o inverso da derivada segunda que dá origem à massa efetiva, né? Então isso dá origem a um buraco bem massivo, né? Um buraco pesado, que se chama. Né? Ao passo que a banda que é bem curva, tem uma derivada segunda grande, né? Tem uma massa efetiva pequena. Entende? É o recíproco. Né? A massa efetiva é o inverso da matriz hessiana. Né? Então, quando você tem uma curvatura grande, derivada segunda grande, a massa efetiva é pequena. Então, isso aqui é um buraco leve, isso aqui é um buraco pesado. Tá? Isso aqui, esse deslocamento aqui é um outro tipo de coisa que eu não vou falar, que é o efeito spin-órbita, que às vezes produz uma banda de buraco de valência mais deslocada para baixo e tal. Não interessa. Então, aqui, no caso do acidente de galho, por exemplo, a curvatura aqui dos elétrons ali dá origem a uma massa efetiva que é 4% da massa do elétron. Entende? O elétron que se move aqui em cima, no caso do acidente de galho, ele tem a massa, como se ele tivesse uma massa, 4% da massa do elétron. Né? E aqui nessa banda, nessa banda aqui do buraco pesado, é 30%. Ainda é menos, né? É 30% da massa do elétron. E no buraco leve é 6% da massa do elétron. Tá? Então, é aquilo que eu falei, né? As massas efetivas, em geral, são bem mais leves, são bem menores do que a massa do elétron mesmo. Entende? Ok, então tá bom. Agora sim, então um campo elétrico sozinho não revela. E que, de repente, vamos ver se um campo elétrico cruzado, né, que nem no caso do efeito Hall, né, se revela a diferença. A resposta é que sim. Quando você bota um campo elétrico e um campo magnético cruzados, que nem eles fazem no efeito Hall, aí você consegue saber se a banda está totalmente cheia ou se a banda está totalmente vazia. Se você percebe a diferença. Né? E no final das contas, aquela explicação daquelas. Lembra da história da polaridade do efeito Hall, que misteriosamente mudava lá no caso do berílio, né? Eu me lembro que era o berílio que a gente mostrou isso. A explicação é essa aí que você vai ver, é um efeito de banda. Né? É um efeito enfim, essa que é a explicação aqui. Primeiro, a gente precisa saber o que o elétron livre faria no caso do campo elétrico magnético cruzado para poder fazer o contraste com o elétron de Bloch. Né? O que o elétron livre faz? Qual o comportamento do elétron livre quando você submete ele a um campo E e B cruzados? Então, essa é mais o atrito, né? Quer dizer, mais a dissipação que é o papel da colisão, né, no negócio. Então, essa aqui seria a equação de Newton, né? Força de Lorentz, né? Você lembra a força de Lorentz? Isso aqui está escrito no sistema CGS. Tá? Então, você tem a velocidade da luz que aparece ali. Então, o que está escrito aqui? A massa vezes a aceleração do elétron, do lado direito, são as forças. Que forças são essas? Essa força aqui é a força de Lorentz. A força devido ao campo elétrico, é a carga do elétron vezes Z, e a força devido ao campo magnético, que depende da velocidade do elétron. Né? E essa outra força que está aqui é uma força que leva a velocidade a atingir uma velocidade terminal. Né? Tem um tempo de colisão e tal, coisa. Essa que é a equação. Aqui. Vamos ver o que acontece. Essa dinâmica que está aqui, nessa dinâmica, o elétron vai acabar atingindo uma velocidade terminal. Que nem lá o paraquedista, quando pula com paraquedas, né? Gravidade para baixo, força proporcional à velocidade para cima, e ele atinge uma velocidade terminal constante. A mesma coisa vai acontecer aqui. Né? A hipótese concreta que eu vou trabalhar aqui é que o campo elétrico é na direção X e o campo magnético é na direção K. Tá? Só para fazer as equações mais simplesinhas. E aí, então está aqui ó, a situação. Está lá o elétron, você vai ser puxado para... Né, o campo elétrico está para a direita e o campo magnético para a esquerda. O que vai acontecer com esse elétron aí? Observe. Eu espero, né, a minha expectativa, né, que esse campo elétrico para a direita vai começar a tentar empurrar o elétron para a esquerda. Né?
porque né, a força elétrica é para a esquerda. Né? E aí o que vai aparecer? Vai aparecer uma força de Lorentz para baixo. Né? Por que a força de Lorentz é para baixo? Porque a força de Lorentz é a carga do elétron, que é negativa, né? Vezes a velocidade dele, é um vetor para a direita. Né? É esse vetor aqui, produto vetorial com o B, que é para cima, dá uma força para baixo. Né? Esse elétron experimentaria uma força para baixo, então minha expectativa é que esse cara aí, no final da história, esse elétron aqui vai acabar se movendo para baixo. Né? Para a esquerda e para baixo. Para a esquerda por causa do campo elétrico e para baixo por causa do campo magnético. Vamos ver se é isso que eu encontro aqui. A velocidade terminal é obtida zerando ali a aceleração, né? E resolvendo essa equação aqui. É só uma equaçãozinha para descobrir quem é o V. É só isso, né? É só você botar ali, é só fazer a conta ali, não tem nada demais essa conta aqui, projeta essa equação na direção x, y, z, você descobre que a velocidade terminal é essa coisa que está aqui. A velocidade na direção x é essa que está aqui escrita, a velocidade na direção y é essa. O elétron tem a velocidade tanto na direção y quanto na direção x. Esse primeiro fator que está aqui é positivo, né? Não tem sinal nenhuma, mas tanto a velocidade da direção x quanto a velocidade da direção y são negativas, entende? A velocidade terminal é assim, entende? É negativa, exatamente como eu estava antecipando, né? A velocidade terminal do elétron é nessa direção que está aqui, né? Agora vamos ver, guarda esse resultado, né? Então o elétron livre deveria fazer isso aqui, né? O campo elétrico para a direita, campo magnético para cima, ele devia ir nessa direção aqui às, sei lá, mais ou menos 7, 8 horas no relógio. Né? Essa é a direção que o bicho tinha que ir. Agora vamos ver o mini bolsão de elétrons, como é que se comporta no efeito Hall. Bom, então está aqui. Nesse caso, agora é elétron de Bloch. Né? Nesse caso, você vai usar essa expressão da corrente. Né? Como você tem apenas um pequeno bolsãozinho de elétrons ocupados, a gente vai usar essa versão aqui para a corrente. Né? Carga do elétron, densidade de elétrons e a velocidade do centro, digamos assim, do bolsão de elétrons, né? O V de ΔQ. Né? Eu vou chamar esse V de ΔQ de velocidade terminal. É isso que eu vou chamar de velocidade terminal. O que determina essa velocidade terminal? O que determina a velocidade terminal é exatamente o ΔQ, né? O quanto o bolsão se desloca para a esquerda, sob a ação tanto da força de Lorentz quanto das colisões. Né? Então, a equação é essa que está aqui. Zero é igual, olha o que está escrito aqui. O que está escrito aqui é aquela mesma coisa que eu escrevi o tempo todo. Né? Essa coisa que está escrita aqui é a força. Tudo isso aqui é a força. Né? E o ΔQ é, né, passando esse H cortado ΔQ sobre tal para o lado direito, o que está escrito aqui é isso aqui, que ΔQ, H ΔQ é igual a F vezes ΔT. Desculpa, vezes tal. Né? É a mesma coisa de sempre, só que a força de Lorentz se escreve dessa maneira que está aí. Tá? Agora eu tenho que apagar isso aqui, peraí. Ponteiro, cadê? Borracha. Ah, não, tem uma coisa aqui, ó, peraí. Apagar todos. Ah, beleza, pronto. Então tá bom. Agora tem que voltar o ponteiro aqui. Cadê o ponteiro aqui? Só as pessoas fazer isso. Pronto, voltou. Então, tá aí. Isso aí, o V de ΔQ, no caso do elétron de Bloch, né? É dado por essa coisa que está aqui. É 1 sobre H cortado do gradiente da energia, calculada naquele pontozinho que está um pouquinho deslocado em relação ao mínimo. Né? É lá que eu tenho que calcular esse gradiente. Aí eu uso aquela expressão, né, em termos da massa efetiva, que a gente viu aí uns 2 slides atrás, e faço aparecer o tensor massa efetiva. Por simplicidade, eu vou imaginar um caso isotrópico, só para não ter que ficar carregando esse tensor horroroso aí, né? Eu vou escrever, eu estou próximo de um mínimo, né? Então eu posso trocar isso aqui por H cortado, ΔQ, e 1 sobre massa efetiva. Né? Próximo do mínimo, o tensor massa efetiva é positivo definido. Né? Por isso que eu troco aqui por mais 1 sobre m estrela e não por menos 1 sobre m estrela, né? Porque eu estou no mínimo. Né? Então é isso que eu posso fazer. Então, no final da história, esse V aqui, que é o V ΔQ, que aparece aqui, por exemplo, ele é a velocidade terminal, né? E ele acabou de ser visto ser igual a H cortado ΔQ sobre M. Né? E isso me permite, né, apagar esse V aqui, escrever velocidade terminal e trocar esse H cortado ΔQ aqui por M estrela V terminal. Né? E essa é a equação que eu tenho que descobrir para saber qual é a velocidade terminal daquele bolsãozinho de elétrons. Só que eu não vou fazer o serviço 2 vezes, né? Porque essa equação é idêntica à equação que eu acabei de resolver, com M trocado por M estrela. Então, a velocidade terminal do elétron do mini bolsãozinho de elétrons é dado por essa expressão aqui. É igualzinha a do slide anterior, só que eu apaguei o M, que lá
era a massa do elétron mesmo, e escrevia a massa efetiva da banda de condução. Né? A massa efetiva correspondente ao mínimozinho da banda, dá isso aí. Então, para onde vai o elétronzinho do bolsão de elétrons? Vai para o mesmo lado vai na mesma direção que você acabou de ver no slide anterior, não muda nada. Né? Só o M virou M estrela. Né? A magnitude dele e tal pode ser um pouquinho diferente, as componentes podem ser um pouquinho diferentes, mas não muda o fato de que as duas componentes são negativas. Né? E a corrente? Para onde que vai? A corrente elétrica está aqui escrita. Né? A corrente vai no sentido oposto. Está vendo ali? Menos E, ME vezes velocidade terminal. A corrente vai para lá. Entende? Mensagem final, a corrente do mini bolsão de elétrons é defletida na direção Y pelo campo magnético. Entende? Em vez da corrente ir na direção do campo elétrico, que é o que acontece quando só tem campo elétrico, ela é defletida para cima pelo campo magnético. Tá bom? Agora vamos repetir a mesma slide, só que para o caso do bolsão de buracos. Tá? Então vamos lá, tudo de novo. Está aqui o bolsão de buracos, está ali o campo magnético, campo elétrico para a direita, tal coisa, só que agora é buraco. Né? Nesse caso, como se eu tenho aquele grupelhozinho ali de estados vazios, né? Convém você usar essa expressão da corrente. Né? É mais prático você usar essa expressão da corrente. Com um sinal, aqui vai destacar em vermelho tudo que é diferente em relação ao slide anterior. Né? E aí a velocidade que eu quero calcular é a velocidade no máximo, né? No máximo da banda, mais deslocada um pouquinho pelo efeito da força. Né? Q0 mais ΔQ. E é isso que eu vou chamar de velocidade terminal. Tá bom? É isso que eu vou tentar descobrir o que é. Essa que é a história que está aqui. Então, está aqui a equação que determinaria o deslocamento, está aqui a força, né? A força de Lorentz, né? Naquele ponto Q0 mais ΔQ, né? Essa é a força de Lorentz, essa é a velocidade naquele ponto, então essa é a força de Lorentz, e isso aqui é o efeito das colisões. Né? Agora, eu vou escrever vou descobrir qual é a relação entre esse ΔQ e esse V que está aqui. Eu vou usar essa mesma coisa do slide anterior, não tem nada essencialmente diferente. A velocidade naquele ponto um pouquinho deslocado de ΔQ em relação ao máximo, né? A velocidade naquele ponto é 1 sobre h cortado vezes esse gradiente que está aqui. Né? Enfim, é isso que é a velocidade dele. Eu uso aquela expansão já manjada aí de uns 3 ou 4 slides atrás, que dá essa coisa que está aqui, mas cuidado agora, porque essa massa efetiva agora é associada ao topo da banda, né? Então, a massa efetiva ali, a curvatura é negativa, né? Então, se eu fizer a aproximação aqui agora a aproximação vai aparecer um sinal menos, né? Porque o tensor massa efetiva ali tem um sinal menos, entendeu? Essa que é a diferença em relação ao slide anterior. No fundo da banda de condução, apareceu mais aqui, né? Agora apareceu menos. Tá destacado em vermelho aqui a diferença, tá bom? Muito bem, então agora eu chego à conclusão isso, né? Que a velocidade, essa velocidade que está aqui, né? Que eu vou chamar de velocidade terminal, ela está relacionada com o ΔQ, esse ΔQ que está aqui, dessa forma que está aqui, né? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou trocar essa velocidade aqui, eu vou chamar de velocidade terminal, e esse H cortado ΔQ, conforme eu acabei de descobrir aqui, né? Eu posso trocar por menos M estrela V terminal. Então esse sinal menos aqui troca esse sinal para mais. Entendeu? É isso que eu tenho que resolver agora. Então o que é diferente em relação a... É a mesma equação do elétron livre, só que agora o M foi mapeado em menos M estrela. Então não vou fazer o serviço de novo, né? Já vou aproveitar aquela conta, só trocando o sinal, esse M estrela aqui, trocar de sinal não tem efeito nenhum porque ele está ao quadrado, né? Mas esse M estrela aqui tem, né? Ele troca o sinal mais, né? A velocidade terminal na direção X ali muda, entendeu? Muda nesse caso que está aí. Então, a componente X é positiva e a componente Y é negativa, como você está vendo aqui, né? Então, a velocidade terminal agora aponta para lá. Essa que é a velocidade terminal quando você está falando de uma banda de valência, por exemplo, com as pouquinhos estados desocupados lá no seu topo. Essa que é a velocidade terminal. Mas isso aí não interessa, interessa a corrente. Para onde vai a corrente? A corrente vai nessa direção que está aqui, né? Vai nessa direção que está aqui. Essa que é a corrente. A corrente é que é o importante, na verdade, né? Então, a corrente mudou de direção, né? A corrente mudou de direção. A corrente do mini-bolsão de elétrons é defletida na direção menos Y pelo campo magnético. Não é defletida... Lembra que no slide anterior, não vou voltar aqui, porque senão vai levar uma hora para eu voltar. No caso anterior... Cacilda, não, desculpe. Errado aqui. Por que eu não consigo desenhar aqui? Consigo sim. No caso anterior, é isso que aconteceu. É isso que a gente tinha visto. Né? Olha o que aconteceu agora.
Ah, desculpe, não, eu dizia errado, né? O caso anterior era isso, né? Desculpe. Era o valor da corrente quando você tinha uma banda quase vazia. Quando você tem uma banda quase cheia, olha o que acontece. As duas meio que vão na direção do campo elétrico, né? Mas a deflexão do campo magnético é diferente. Tá bom? Vou apagar esse negócio aí. Cadê? Só um ponteiro, apagar tudo. Pronto. Então a mensagem é essa: a corrente do mini bolsão de buracos é defletida na direção menos y, não na direção mais y. Né? Essa que é a diferença. Pronto, essa é a mensagem final. O campo elétrico uniforme não revela se a banda está quase cheia ou quase vazia, mas o campo magnético e o magnético cruzado, sim. Essa é a importância do efeito Hall. Ele consegue distinguir se você está fazendo condução via buraco, né, uma banda quase cheia, ou via elétrons, uma banda quase vazia, porque a deflexão é diferente. É isso que explica esse desenho lá que a gente viu lá no caso do efeito Hall, né? Quando a gente discutiu o efeito Hall, eu falei isso. Você aplica um campo elétrico, tal coisa, aí aparece uma polaridade assim quando a condução é por elétrons. Só que eu não sabia direito o que eu estava falando lá. Né? A condução por elétrons aqui significa uma banda quase vazia. Não? O semicondutor, por exemplo, com a banda quase vazia, é isso que vai acontecer. O sinal isso aqui se chama a diferença de potencial Hall, né? Enfim, a diferença de potencial Hall aparece nesse sentido aqui, porque a corrente é para cima. Né? Aí a corrente sendo para cima, acumula carga positiva. A corrente indo na direção ali daquela face faz acumular carga positiva ali e carga negativa ali embaixo. Né? E no caso dos buracos, a corrente é para baixo. E aí por isso que a DDP do Hall muda de sinal. Entendeu? É isso essa que é a mensagem, a explicação final daquela coisa que era misteriosa naquela ocasião. E é por isso que o efeito Hall consegue revelar se a condução é por buraco ou por elétron. E o campo elétrico sozinho não consegue. Entendeu? Ok, filho, era isso que eu tinha para falar. Muito bem, então terminamos. Cadê? Está todo mundo aí? Os bravos guerreiros aí. E a brava guerreira Valéria. Muito bem, senhor. Pessoal, é isso aí. É isso que eu tinha para falar. Deixa eu parar aqui.